Numa espécie de final antecipada, o Botafogo vence o Fortaleza no Newton Santos e retoma a liderança do Campeonato Brasileiro. Bem, começando aqui pelas escalações, os dois times eles vieram basicamente com o que eles tinham de melhor, porque era realmente um sentimento de final. O Fortaleza, com um jogo a menos na liderança do Campeonato Brasileiro, podendo ficar definitivamente nessa posição, né, caso, por exemplo, não saísse com a derrota deste jogo. Já o Botafogo ele tinha que correr atrás, porque afinal né, tem um jogo a mais com o Fortaleza, e se não ganhasse esse jogo aqui, ia se complicar bastante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo veio com John, Ponte, Bastos, o Alexandre Barbosa e o Cuiabano, que acabou se lesionando com logo 3 minutos numa arrancada que ele deu, né? E aí já entrou o Marçal, que fez um bom jogo. Marlon Freitas e Gregory mais ou menos na volância. Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada aqui na região do meio campo barra ponta. E o Igor Jesus lá no ataque. Já do lado do Fortaleza, a gente tinha o João Ricardo, Brites, Kusevich, Cardona e Bruno Pacheco, Hércules e Lucas Sacha, Breno Lopes, Pochettino, Moisés e lá na frente o Lucero. O jogo ele já começa muito intenso e também muito travado. A gente tem aqui duas equipes que fisicamente elas são muito intensas e gostam muito de sair no contra-ataque e abusar da velocidade. E no início dessa partida, o Botafogo ele começou a tomar mais as rédeas da partida no geral, afinal estava jogando em casa e era quem precisava mesmo do resultado. Já o Fortaleza, ele estava basicamente sentando na defesa, marcando muito bem os ataques do Botafogo, e esperando uma boa oportunidade para fazer aquilo que ele faz de melhor. Afinal, o Fortaleza ele é o time que tem a menor posse de bola dos 20 times da Série A e é o time mais efetivo, né? Aquele time que faz um ataque e faz o gol nesse um ataque. Então o time estava realmente esperando esse bom contra-ataque para tentar fazer o gol e ficar mais tranquilo ainda na partida. E o primeiro tempo ele é marcado muito por o Botafogo conseguir quebrar essa linha defensiva do Fortaleza, conseguir criar algumas boas oportunidades em triangulações, em jogadas com o Luiz Henrique, com o Savarino, com o Almada. Só que o Botafogo, cara, ele pecava muito na hora de finalizar. O Botafogo, ele construía muito bem essa jogada até chegar no último terço, que era só finalizar. E seja por um preciosismo muito grande, ou por um mérito da zaga do Fortaleza, que muitas vezes nessa partida, principalmente no primeiro tempo, bloqueou essas boas chances que o Botafogo tinha. Vamos supor, o time ele sai numa triangulação, a bola sobe pro Luiz Henrique, ele tem o espaço para chutar, na hora que ele chuta ele é travado pelo Brites. Era mais ou menos assim o cenário desse primeiro tempo. O Botafogo ele conseguindo criar muito, tendo muito mais essa posse de bola e levando perigo para o Fortaleza, só que esse perigo ele não era convertido em finalizações diretas, justamente por esse preciosismo do Botafogo que na hora de finalizar às vezes escolheu o passe e quando decidia finalizar era bloqueado pela boa defesa do Fortaleza, que fisicamente estava muito bem e estava conseguindo se recuperar nesses lances. E justamente nesse momento de pressão que durou todo o primeiro tempo do Botafogo, a gente teve a melhor chance do jogo até agora. O Marçal ele cruzou essa bola da esquerda, o Brites ele bobeou na marcação, né, não subiu para tentar cabecear, e o Igor Jesus ele apareceu, cara, ele cabeceou livre, sozinho, na pequena área, só que ele acabou cabeceando para fora. E assim, o Botafogo ele não podia perder uma chance tão clara como essa, e lá na frente essa chance poderia cobrar muito caro do Botafogo. E aí já chegando mais no finalzinho do primeiro tempo, né, a gente tem mais uma blitz do Botafogo, e num cruzamento, né, originado de um escanteio, a bola ela sobra na segunda trave. Sim, o Fortaleza estava marcando muito mal essa segunda trave, né, o Botafogo ele teve umas 2, 3 chances no finalzinho desse primeiro tempo de realmente tirar um bom proveito desse vacilo do Fortaleza na marcação nessa parte da área, só que acabou que não tirou, mas gerou esse lance um tanto quanto perigoso. Marlon Freitas, ele recebeu essa bola, dominou e chutou, e aí acabou que o Pochettino, ele subiu pra tentar bloquear essa bola, e aí, supostamente, inicialmente, né, a bola bateu no braço dele, o juiz, ele deu pênalti, só que aí na revisão, né, o VAR, ele chamou muito bem, o Pochettino, ele acaba cabeceando a bola, então realmente não era pra se marcar nada nesse lance, então um lance muito bem anulado, né, esse possível pênalti, e realmente não aconteceu nada. E aí, o primeiro tempo, ele termina nesse cenário de muita pressão do Botafogo. O Botafogo ele tinha essa posse, ele chegava lá na frente, só que seus atacantes eles não conseguiam aproveitar muito dessa pressão, como eu já disse, seja pela zaga do Fortaleza recuperar muito bem, ou por um preciosismo muito grande. E já do lado do Fortaleza, o time ele esperava alguma boa escapada. E acabou que essa escapada até que veio um bom contra-ataque nesse finalzinho do primeiro tempo com o Breno Lopes, só que o Marçal acabou conseguindo cortar essa bola na hora do passe para o Breno Lopes, e o John no final ele saiu para acabar totalmente com o perigo de gol nesse lance. E acabou que fora isso, o Fortaleza ele não chegou lá com muito perigo nesse primeiro tempo.
o time ele conseguia até sair para contra-atacar. Só que o Botafogo ele conseguia fechar muito bem e fazer uma marcação-pressão muito forte e acabava recuperando essa bola rapidamente. Já pro início do segundo tempo, a gente tem um cenário um pouquinho diferente. O Botafogo ele continuou pressionando absurdamente, tanto que a gente já percebe isso logo no primeiro lance do segundo tempo, que o Luiz Henrique ele pega essa bola, ele finaliza e a bola passa muito perto do gol. Só que você tem um Fortaleza que viu que dava para tentar algo mais. Dava pra tentar achar um golzinho. E aí o Fortaleza, ele começou a sair um pouco mais pra jogo, só que consequentemente, quando você sai pra jogo, você deixa espaço. E cara, pra mim esse aqui é o maior erro do Fortaleza na partida, porque o time, ele fisicamente deu uma cansada, é um absurdo o quão bom fisicamente é esse time do Botafogo. Os caras, eles aguentam os 90 minutos com essa pressão absurda que o Arthur Jorge, ele propõe. E o Fortaleza acabou cansando um pouco, e nessa também ideia de sair mais pra jogo pra tentar achar um resultado, acabou que o time ele abriu espaços e juntamente com esse cansaço foi meio que a ruína do Fortaleza no jogo no geral. Porque agora, nesse segundo tempo, ele é marcado muito mais por chances e velocidade do Botafogo e o time ia levando muito mais perigo justamente por conta desse espaço que o Fortaleza abriu. E aí a gente tem meio que uma prova disso quando o Botafogo ele consegue chegar ao gol com um cruzamento do Marçal pro Igor Jesus, que ali apareceu também na área, agora livre também, né? Só que de cabeça, dessa vez ele não perdoou. Só que aí a gente tem a questão, o Marçal estava impedido no início do lance, e aí realmente o lance foi bem anulado. Só que você via que aqueles espaços que o Fortaleza estavam dando já iam começando a minar o jogo pro time. E o Botafogo, que não tinha nada a ver com isso, estava aproveitando muito bem esses espaços, conseguindo quebrar a linha defensiva do Fortaleza com passes-chave e também com algumas boas triangulações. E o Fortaleza, ele conseguia até sair no contra-ataque. Só que chegava no último terço e não finalizava com muito perigo pro John. E aí a gente tem o Botafogo finalmente chegando ao seu gol. O Barbosa, né, ele tem essa posse da bola antes da linha do meio de campo. E aí, cara, ele vê o Igor Jesus e ele conseguindo escapar livre ali no ataque. E, cara, ele faz um lançamento absurdo. Assim, uma assistência bizarra do Barbosa. Um lançamento genial que ele conseguiu acertar no Igor Jesus. O Igor Jesus, ele matou a bola muito bonitamente de peito. E aí ele finalizou, bateu basicamente uma bomba no contrapé do João Ricardo, que não conseguiu defender a bola. E aí agora, aos 73 minutos de jogo, toda aquela pressão que o Botafogo ele vinha fazendo durante toda a partida, todas aquelas chances que ele conseguia criar, mas no final, quando finalizava ou era travado ou finalizava mal, valeu a pena. O time ele conseguiu fazer 1-0 e agora estava retomando a liderança e já teria ainda mais tranquilidade, porque agora o Fortaleza iria ter naturalmente que sair para o ataque e ia ter mais espaço para propor o seu jogo. E o cenário ele foi basicamente esse. O Botafogo ele não abdicou muito da posse de bola, ele continuava com essa bola pressionando o Fortaleza, só que o Fortaleza ele já deixava muito mais espaço porque ele realmente tentava sair para contra-ataque. E aí foi num lance desses que o Botafogo ele matou o jogo já no finalzinho. O Botafogo ele fez uma boa marcação-pressão e acabou recuperando a bola no campo de ataque do Fortaleza, né, no campo de defesa do Botafogo. E o Fortaleza, cara, ele tava todo desgraçado justamente porque ele tava tentando achar um golzinho pra empatar a partida. E aí o Marlon Freitas, que recuperou sua bola, ele achou um passe maravilhoso pro Igor Jesus. O Igor Jesus, ele ganhou na velocidade do zagueiro. E quando o João Ricardo, ele saiu pra tentar realmente fazer aquele abafa e defender a bola do Igor Jesus, ele deslocou bonitamente o João Ricardo. E aí matou a partida e garantiu a vitória do Botafogo e a volta à liderança do time. No geral, esse resultado, ele foi justo. O Botafogo, ele foi melhor no todo da partida, né? Já o Fortaleza, cara, eu acho que ele fez o que ele realmente tinha que fazer, que é fazer o seu estilo de jogo, se defender e tentar sair no contra-ataque rápido. Só que você tem um grande problema, que o Botafogo, ele também é um time extremamente rápido e intenso. Eu acho que isso atrapalhou bastante o Fortaleza e o seu plano de jogo. Eu vi muito comentarista criticando a estratégia de defesa do Fortaleza, só que, cara, assim, eu discordo completamente. Porque, cara, contra o Botafogo, que é esse time que joga o melhor futebol do Brasil, eu já venho batendo nessa tecla há um tempo, e esse time fisicamente absurdo, intenso a todo momento, não tem muito o que você fazer. E ainda mais quando o Fortaleza ele realmente pratica esse futebol de se defender e sair no contra-ataque, eu acho que era a estratégia correta, eu não acho que o Vojvoda dele errou. O problema é que do outro lado você tem um time absurdo, que é esse Botafogo. Olhando mais ou menos pro futuro das equipes, cara, eu acho que esse jogo aqui ele pode ser mais ou menos um choque de realidade. Não no quesito negativo. Assim, é um choque de realidade porque realmente a gente pode perceber que o Botafogo ele é um time absurdo e, mais do que nunca, é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Ainda com o Fortaleza na liderança, eu achava que o Botafogo ele era o favorito. Só que pro Fortaleza fica meio que aquela lição que, cara, é um time muito absurdo. O Fortaleza tem um trabalho excelente, já tem inclusive vídeo aqui no canal deu elogiando esse trabalho. Só que, cara, o time do Botafogo, ele é um absurdo. Você tem peças excelentes em todo o campo e você tem peças que, no geral, são realmente melhores que a do Fortaleza. O Fortaleza é um trabalho muito ajeitado e muito bom.
Só que acaba que esse futebol intenso do Botafogo, com essas excelentes peças milionárias, como por exemplo o Luiz Henrique, o Almada e por aí vai, acaba que essa diferença técnica e um futebol também que é muito semelhante ao do Fortaleza, Botafogo e Fortaleza jogam futebols parecidos, acaba que mina essa partida do Fortaleza. Eu não acho que o Fortaleza ele tá fora da briga do título, afinal ainda tem um jogo a menos contra o Internacional e se ganha no dia 11, assume a liderança novamente. Só que mais do que nunca, eu acho que realmente o Botafogo ele é o candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Eu ainda vejo o Fortaleza passando algum perrengue, mas eu acho que ele vai se manter pelo menos nesse G4 até o final do campeonato. Já o Botafogo eu acho que vai brigar muito forte para levar esse título brasileiro e exorcizar de vez o fantasma de 2023. No geral, acho que realmente não é terra arrasada pro Fortaleza, não pode jogar tudo pro alto agora, tem que acreditar. É difícil, mas o time ele consegue brigar até o final, na minha opinião, por esse título brasileiro. Só que do outro lado você tem um adversário absurdo, que realmente eu acho que é o favoritaço. E para ganhar dele, você vai ter que ter um desempenho muito acima do comum para conseguir derrotá-lo. No geral é isso. Se você gostou do vídeo e quiser contribuir com o meu trabalho, né? Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.